Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, eu vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento, pode ver que é ao vivo aqui, do dia 1º do 11 a 30 do 11 de 2014. Ó, novembro de 2014, 120 mil reais. Vamos para 2019 agora? Vamos lá, bem recente. Pessoal, olha isso, dá pra acreditar nisso, fevereiro de 2019, olha só, de faturamento online. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele para você acessar agora o treinamento. Quando ele veio ao longe, vestido com a roupa, os irmãos já entenderam o recado. Papai vai colocá-lo para ser o chefe do clã. E ele vai vingar da gente tudo que a gente fez, todo o bullying que a gente preparou para ele. Aqui foi o divisor d'águas. Até aquele momento, José era um sonhador idiota. Agora, ele se tornou uma ameaça real. Por isso que até então, os irmãos se limitavam ao deboche e ao desprezo. Agora, eles tinham que eliminá-lo. Cara, olha só, Caraca, trazendo para o isso é muito mundo foda. dos negócios, né? Alguns dos maiores erros que eu já cometi foi o seguinte: eu sou um cara que eu dou muita corda pro time. Eu sempre dei muita corda pro time. Então eu falei, Kaique, vai lá, faz do jeito que você achar legal. Vai lá, faz isso, etc. Isso daqui funciona até um certo momento. Quando você começa a ter um negócio maior e você continua dando corda, você tem um problema de passagem de bastão. E aí você falou, poxa, ele foi lá, já saiu botando a túnica e não esperou essa passagem de bastão, não é? E eu tenho anotações de princípios que eu tiro da Bíblia para aplicar no meu dia a dia. E um dos princípios eu tirei de quando Moisés estava empossando Josué. E olha o que está escrito, ó. Então o Senhor disse a Moisés. Então, algo divino. Chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao... Ou seja, você deve passar essa autoridade na frente dos outros. Para que os outros respeitem essa pessoa assim como te respeitavam antes. Então, por ferir um princípio desse, não ter essa paciência e ser esse jovem rebelde, ele acabou trazendo para ele a falta de credibilidade ou esse excesso de deboche que acabou combinando no que aconteceu depois. Então, o que acontece? O que aconteceu, pelo menos nas pessoas, que eu não fiz isso na frente dos outros e assumiram posições de liderança aqui na empresa? Elas não tiveram respeito dos seus liderados. Exatamente. Caraca, faz muito sentido. Então, por isso que até recentemente, ontem aconteceu isso com uma pessoa, eu falei, calma, não vai falando com ninguém não, deixa eu falar com a pessoa primeiro. Aí eu, olha, tal pessoa, existe uma pessoa que agora vai começar a falar com você por causa disso, sobre aquilo também, sobre isso também. E aí você tira essa fricção. Porque você imagina, de repente alguém vem e começa a te dar ordem. Alguém vem e começa a te fazer várias perguntas, te tirar da zona de conforto, sem você ter passado autoridade. Aí você começa a gerar atrito. E se você começa a amar uma relação, é muito mais difícil você recuperar depois, né? Então, realmente, esse foi um erro básico que o José cometeu. Tem que aprender. Sabe, uma outra história da Bíblia paralela para ilustrar isso? Você pode ser até o garotinho ruivo que matou o Golias gigante. Mas Saul ainda está no trono. Então esquece. Você entendeu? Aquete o facho, porque o Saul ainda está no trono. Não chegou a sua vez. É porque o negócio importante disso é porque, cara, sei lá, eu vejo o Thiago como uma autoridade. Eu respeito essa autoridade. Se ele não passar o bastão, se ele não colocar a mão no ombro do Lucas e falar assim, ó, agora quem comanda isso aqui, quem cuida disso é esse cara. É difícil você, tipo, só se ele chegar sem nada, né? Então, por Ele isso... chegar mandando, né? É difícil, é. Principalmente se ele já era alguém que incomodava e que ninguém estava na expectativa, né? Não era alguém, vou usar uma expressão, querido, presidenciável, não no sentido só político, né? Presidenciável. Não, esse insight é bom. Muito, por isso que você vê as pessoas que têm... Por exemplo, tem uma pessoa aqui na empresa que chegou que era muito mais vivida, tinha mais experiência, é mais sábia. Então ela não chegou batendo em todo canto. Ela chegou e falava, não, cara, pô, espera aí, você não consegue falar com aquela pessoa antes e tal. Então a pessoa com mais sabedoria sabe onde tá pisando. Não vai criar as inimizades à toa. Aí o jovenzão chega arregaçando, batendo o pé na porta, gritando, e todo mundo conhece o dia esse cara. Né? E é foda que ele vai encontrar outro jovem também. Vai encontrar aí, outro jovem. Eu também sou jovem, então para aí. Cara, mas é uma coisa até óbvia que, tipo, fazem até hoje, por exemplo, no meio político, todo passar de bastão de um presidente pro outro em todos os países
vezes é uma grande cerimônia que mostra pro país inteiro, que passa a faixa, passa a chave, sei lá, Total. e é isso. Então olha só, então vamos recapitular aqui, ó. Então tinha Jacó teve José, né? Não, com teve, a esposa. teve 11 11 crianças crianças. e mais o José. Teve 12. José era o 11º, Isso. 12º era o Benjamim. Na verdade, 13 que tem a Diná também, que é uma menina ali. Perfeito, vai. Trabalhou. Aí, beleza. Trabalhou. Trabalhou. José Trabalhando. Não tinha TV na época, Não tinha né? TV. Não tinha podcast. Não tinha podcast. Não tinha podcast. Aí, beleza. Aí, ele tinha o queridinho dele, foi o filho que tem na velhice. Sim. Aí ele falou, esse é meu queridinho. E aí ele deu lá uma túnica colorida. E aí... E ele falou, calma, que aí eu vou ele te passar o bastão. Não, ele não disse calma. É, esse que é o problema. Esse que é o problema. O pai também Então não. o pai foi também sábio. não O pai não soube ajudou fazer também, isso. putz. Ele deu pra ele e falou, vai filho, vai com essa Ferrari que eu te dei desfilar lá na escola, sabe? Mas não falou quando deveria desfilar. Aí ele saiu lá, não teve sabedoria, era jovem também, ele tinha 17 anos, eu acho. Né? Exatamente. Tinha 17 anos nessa época. E aí ele saiu. Os irmãos dele, né, olharam para aquilo enciumados. Porque José, ele tinha um dom. Ele tinha um dom. E ele tinha um dom, que era esse dom de revelação, né? Uhum. Ele tinha um dom, ele tinha uma parada misteriosa com sonhos, que depois vai Verdade. ficar mais claro. Parece que ele era carismático também, né? Porque ele conseguia falar com as pessoas, porque depois do recorrer da história eu sei que, tipo assim, ele conseguiu encantar algumas pessoas até mesmo por causa desse Cara, dom Mas dele. ele foi adquirindo Não, um pouco de eu- maturidade. Mas calma aí, só pra gente não perder esse... Aí o que aconteceu? Ele teve um sonho. Aí teve um sonho onde tinha lá, era trigo, né? Trigo, Então os ele tinha peixes lá de trigo. os feixes de trigo, aí tinha um super feixe de trigo e vários outros feixes de trigo, tudo se prostrando pra ele. Aí ele acordou e falou, uau, eu sou esse super feixe de trigo. Aí ele chegou pra todo mundo e falou, eu vi todos vocês se prostrando pra mim. Uhum. Aí os irmãos falaram, você tá louco? Você tá... Imagina o seguinte, Kaique. Eu tava pensando nisso no avião agora. Imagina você, irmão mais velho, aí chega o irmão mais novo, que não sabe nada de nada, só faz cagada, é novinho, aí ele vem e fala, eu vi vocês se ajoelhando perante a mim. E você fala, cala a boca, moleque. eu ia botar ele calor. Não é? Eu ia colocar ele dentro do lixo. O irmão mais novo, você botar ele dentro do lixo. Eu ia colocar ele dentro do lixo. Aconteceu isso. Não se bastasse só isso, ele tem um outro sonho. Uhum. Só que agora acho que eram os astros, Os né? atos, ele viu a lua e as estrelas representando os pais dele. E Aham. as 12 estrelas. Se prostrando também pra ele. As 11, exatamente. Aí ele pega e fala isso de novo. Aqui faltou muita sabedoria, porque Muito. ele devia ter percebido, pelo feedback, pela erração dos irmãos, já a primeira vez que ele contou a história, que não foi bem recebido. É, melhor deixa eu guardar pra mim e deixar acontecer. E olha só, como a falta de sabedoria. É que tudo bem que assim, eu acho que tem opiniões aqui, mas eu acho que né, Deus ele é onisciente, certo? Claro, claro. Então ele sabe o que é o que seria. E eu acho que teria um caminho caso ele tivesse tido essa sabedoria também. Sim. Tá? Porque ele poderia simplesmente não ter contado isso para os outros e não ter trazido sobre ele o que aconteceu depois. Porque ao ele contar a história de novo para os irmãos, de novo, ele era o irmão mais novo, falando que os outros vão se prostrar, os irmãos ficaram todos muito putos com ele. E os Uhum. irmãos, eles queriam que ele morresse, cara. Para pra pensar. Virou um inimigo comum. Não, mas para pra pensar, cara. Assim, a que ódio que tava, a que ponto que tava o ódio deles a ponto de querer que o próprio irmão morresse. Então, assim, é o excesso de ciúmes, né, que é gerado, né, numa família. Isso aconteceu. Aí eles estavam lá, eles foram pastorear, não é? Eles foram pastorear. Quando Aham. ele chegou. O que era pastorear? no Pastorear é cuidar de ovelhas. Eles Ah, eram tá. nômades. E, e o nômade é obrigado sempre a mudar. Por quê? Porque o clima da região que a gente chama de Israel, Israel é 63% desértico. E o deserto tem um fenômeno interessante. A água aparece aqui, vamos supor onde é que está sua água, tem a água aqui, um oásis, um pouquinho de grama. Daqui a pouquinho a água fica ali 2, 3, 4 meses, ela some dali e o veio da água brota no outro lugar. Ah, então eles ficavam procurando essas Então nascentes. você era obrigado a sair, desmontar acampamento e montar lá. E às vezes vários pastores iam para o mesmo manancial d'água. Por isso então que você montava o seu acampamento numa terra aqui e lá tinha o lugar. O pastor tinha que andar 3, 4 quilômetros com o rebanho dele para passar lá. Então por isso que o Jacó, o José sai daqui da tribo, que ele ficava com o pai e não trabalhava pegando pesado com os irmãos, atravessa o deserto e vai lá, vestido com a roupa. E um detalhe, sem dar spoiler, mas eu quero acentuar isso aqui para vocês me lembrarem também, para eu não esquecer de mencionar. Esse lance da veste vai acompanhar José a trajetória toda. É verdade. Em várias situações-chave da vida dele, vai aparecer uma roupa. É verdade. Isso é importante no texto bíblico. Vai aparecer uma roupa. E a segunda coisa importante, eu, Rodrigo, não acredito na reencarnação. Respeito quem for espírita que está assistindo, apenas uma diferença de pensamento, tá certo? Não estou desrespeitando a fé de ninguém, só estou dizendo, eu não creio na reencarnação. Mas eu creio
na repetição de padrões de comportamento psicológicos. O que eu quero dizer com isso? É quase como se fosse uma ideia de reencarnação na psicologia. Você reencarna, de certa forma, não o seu pai que morreu, mas erros do seu pai. Aquele negócio que o fruto não cai muito longe da árvore. Por isso que eu falei que é importante conhecer a árvore genealógica, porque muitas meninas se tornam mães exatamente com os defeitos que ela mais odiava na mãe dela. Muitos rapazes, quando se tornam pais, sabe, muita gente acaba repetindo padrões de comportamento. E você tem que quebrar esses padrões de comportamento. Olha que curioso. O Jacó, por uma questão de engano, tem que fugir de casa e fica longe da família, longe da mãe e longe do pai. O José também, por causa de um engano, que a gente vai falar daqui a pouquinho, dos irmãos, ele também foi tirado de casa. Olha como é que repetiu o processo. Não que o José enganou, mas assim, o Jacó teve que sair, fugir de casa, o José também foi arrancado de casa, igual o pai. Olha como é que o processo vai... Mas só pra gente contextualizar aqui. Aí, beleza. Aí, eles vão lá. Os irmãos Vai lá. com ódio absurdo. Com ódio ódio, absurdo. chegou com a roupa. Eles estão tramando lá um planinho. Tipo assim, cara, vamos matar o nosso irmão. Vamos matar o nosso irmão. E aí, eles jogam José num poço, No certo? poço. Lembra que eu falei da questão de buscar os lugares de água? Então, poço justamente por isso. Ali tinha água, jogaram no poço. Jogar no poço. Só falar que foi acidental. Caiu É. e morreu. Só que imagina, não dá pra você sair do poço. Poço é Você não fundo, sai caramba. sozinho, né? E aí eles estavam, inclusive, num debate se deixava ele morrer ou não, né? Uhum. E aí teve um irmão, quem que foi? Foi... Foi o Simeão que falou Foi assim, Simeão? não, acho que é o Simeão. Opa, caiu aqui, meu. Aí teve um irmão que falou assim, não, cara, não vamos matar ele, porque tava passando alguns comerciantes, Que eram né, ismaelitas. os ismaelitas, falou assim, cara, vamos vender ele como escravo? E eles venderam o irmão como escravo. Então eles pegaram José, né, Que devia estar alguns dias já Sai no do poço. venderam ele por 20 moedas, cara, na época. Não, só corrigindo, não seriam 20 moedas, na verdade. Tem algumas bíblias que trazem moedas, É. mas já que a gente tá falando de dinheiro, de tudo aqui, Aham. a moeda só foi inventada na Lídia no 8º século a.C. Foram ciclos, né? Ciclos. Ciclos. Então alguns pensam, até tem uns desenhos que mostram Isso aqui 20 semente, moedinhas, deve ser né? tipo- Não, na verdade é o seguinte, como a moeda só foi inventada 700 e pouco antes de Cristo na Lídia, e a história de José do Egito está por volta de 1800 antes de 1600 antes de Cristo ali, 1500. Então você tem um hiato aí de De quando pra quando? Desculpa. vamos botar 1500 Para 700? para 700. 800. 800, né? Aproximadamente, estou falando números arredondados, é um pouquinho mais do que isso. Tá. Então, o que são esses 20? Eram pedaços de prata, Ah, tá certo? Que você dava um pedaço de prata e quanto que custa esse copo aqui? Aí eu quero, usavam a unidade de peso. A gente fala em quilo, Ó, eu eles tô com falam em alguns ciclos. dados aqui, ó. Um ciclo, ele equivale a 11,4 gramas. Exatamente, olha lá, tá Se eu vendo? puxar grama, tá? Hoje, na cotação spot nacional, que é o Chag, né? Uma grama vale R$ 3,31. Ou seja, 20 ciclos vezes 11,4 gramas dá mais ou menos 228 gramas. Então, José foi vendido por R$ 754,68. Lembrando que, na época, o equivalente a R$ 700 tinha um poder de compra maior do que a com gente certeza. tem que levar isso em consideração também, né? Por exemplo, R$ 200 há 20 anos, o que Sim. eu comprava com R$ 200, né? Então, mas realmente também não era um valor muito alto, não. Era um valor de um animal, que você compra, um boi. Eu acho que fica mais fácil comparar quanto que valeria hoje um boi adulto, uns R$ 5.000, mais ou menos R$ 6.000. É o que o José foi É vendido. a cabeça de gado. Ele perdeu a cabeça de gado. Exatamente. E esses pedaços de prata, eles eram dados, então por isso que o ciclo é uma unidade de peso. Então quanto você quer por esse copo? Vou falar em quilos, tá? Aí eu quero 300 gramas de prata. Pesava na balança ali. Depois, com o tempo, que transformaram isso em moedas na Lídia e aí por diante. Então ele foi vendido, e o curioso é que os ismaelitas eram parentes distantes, porque Ismael era o filho de Abraão também, de um outro problema que tinha lá atrás, porque Abraão queria um filho, como ele não podia ter filho, a esposa dele, a Sara, deu uma ideia, ó, faz um filho na minha serva aqui, lembra aquele negócio? Então, o Ismael, que é filho de Abraão, é o pai da maior parte, não de todos, mas da maior parte do povo árabe.
que até hoje brigam com os judeus. Então, quando você vê muito das brigas do Oriente Médio árabe-israelense, é Ismael brigando com Isaac até hoje. Então, ele já vem de uma herança genética, psicológica, de brigas em família. E essa caravana de ismaelitas que o resgata do poço, mas não leva para casa, leva para vender no Egito. É aquele negócio, olha, se você comprasse a Bíblia não como um colecionador, mas como um investidor. Eu estou falando do Padre Nosso para o vigário, você sabe melhor do que eu. Eu comprei a Bíblia, vou chutar um número aqui. Comprei a Bíblia por 1.000, vou vender ela por 2.500, vou ganhar 1.500 nessa Bíblia. Então eles pensaram, olha, compramos baratinho esse menino aqui, dente bom, vamos levar para o Egito, eles vão pagar muito mais. Ah, ganhou um spreadzinho, ele vendeu pelo dobro. Sei lá, Exatamente. né? Por isso que eu falei aquela frase no começo aqui. Se alguém te joga no buraco, não se preocupe que a caravana de Deus está a caminho. Mas não para te levar de volta para casa da sua mãe. Vai te levar para um lugar pior ainda. Porque você tem que ser treinado e crescer dói. É verdade. Então imagina assim, ó, o cara tava no poço, aí veio uma turminha, os ismaelitas. Aí eles compraram o cara que tava no poço, que era José, por alguns ciclos. Aí eles pegaram José, eles levaram para o Egito e Pra eles vender, venderam né? José. É um produto ali, vendeu, né, como um Escravo escravo. agora escravo. Como escravo, né? Era uma época diferente. Quando vendeu ele como escravo, vendeu para uma família muito importante, né? Para a família de Potifar. Potifar era um cara do alto escalão ali do Egito, né? Então ele começou... E aí tem uma coisa interessante, por isso que eu peguei a história de José pra gente falar hoje, é que José, ele é um ótimo administrador, né? Ele é um ótimo... Todo lugar que ele passou, ele, cara, fez as pessoas prosperarem, fez as pessoas ganharem dinheiro, fez as pessoas enriquecerem, ele enriqueceu nações, enriqueceu todo mundo. Por isso que eu peguei ele exatamente pra gente falar. E aí ele começou a trabalhar como escravo na casa de Potifar. Primeira pergunta. Tá. O que era o Egito nessa época? Putz, cara. Nossa, Boa pergunta pergunta. fácil. Boa pergunta. Não, é porque, tipo assim, era uma... Caramba, não, é tranquilo. potência. era tipo assim, era uma cidadezinha, Não. era um império, era Não, uma Egito pirâmide. era os Estados entendeu? Unidos. É, os Estados Unidos da América. Estados Unidos, é. Imagina Sempre que tive essa o dúvida. mundo nessa época tinha duas grandes superpotências, tá certo? Era a Suméria, que depois foi dando os Elamitas, babilônicos e tudo mais, que fica ali no atual Iraque, entre o rio Tigre e o Eufrates. Era aquela potência ali, que criaram o Código de Hammurabi, que é dessa época mais ou menos. A escrita foi inventada na Suméria, então vou botar assim, Estados Unidos e China, Sim. comparar duas potências. Então tinha essa potência lá. E a segunda grande potência mundial era o Egito. Se você olhar no A Google, Suméria era maior que Egito? maior. Suméria era maior. Porque o Egito ele tinha uma delimitação que é o deserto, o Sahara, como eles falam Porque em Egito árabe. era number one. Não. A Suméria era maior, mas o Egito assim, mas Era mais uma questão climática também, né, que eles ganhavam por causa de- exatamente, era maior, mas assim, vou de novo comparar Estados Unidos e China. É difícil você mensurar assim quem que é maior em quê, porque com dois, né, ou se eu quiser dar um exemplo melhor agora do que a China, eu acho que vai caber mais a Rússia. Tá. A Rússia invadiu lá a Ucrânia, todo mundo condenou, mas ninguém teve coragem de chegar lá e peitar a Rússia. Os Estados Unidos mandou tropas para ajudar a Ucrânia, porque enfrentar ia ser complicado, né? E se eles voltam à Guerra Fria. Então a mesma coisa na época. Então eles ficavam dois cachorros ferozes assim, rosnando e cada um no seu canto. O Egito, se você olhar no Google Earth, assim, uma foto, você vai ver que ele é um desertão, e tem um desenho assim no meio como se fosse um Y, verdinho. Aquele verdinho do Y é onde passa o Rio Nilo. O Rio Nilo, ele desemboca no Mar Mediterrâneo. Então, como ele desemboca no norte, a parte que está em cima é chamada de Baixo Egito. E a parte que está embaixo é chamada de Alto Egito. Então, o Egito ficava todo ali no entorno do rio Nilo. E eles desenvolveram muitas coisas, as pirâmides, muita coisa da matemática, o papiro. E Eles eram químicos também, né? muitos, exatamente, eles iam a Canaã, mas isso já vai ser um período posterior a José. E eles eram celeiro da região que eu chamo de Israel, de Canaã. Eles eram celeiros. Por quê? Isso é uma coisa importante de dizer. Não, e vai ter a ver com a história de José. Não chove no Cairo. Para não dizer que não chove, um dia eu estava no Cairo e começou uma garoa. Sabe que São Paulo dizem que não é mais a terra da garoa, mas naquele tempo que dava uma garoazinha, eu lembro que os egípcios que estavam comigo dentro da van mesmo, tipo de lotação que você pega aqui, lá que eu andava assim, eu quero sentir povo, né?
Ó, tá chovendo! Mas eles gritaram assim, que eu até pensei que ia acontecer alguma coisa. Mas pra mim não é chuva Chuva aquilo. era muito, entendi. É como muito falar raro, que né? tá nevando em São Paulo. Então lá não chove. Então como é que eles medem a chuva? Quando o Nilo nasce lá no Lago Branco, lá no Kilimanjaro, aquela coisa toda, por causa do retimento da neve, ele aumenta o volume d'água dele. Então o volume d'água do rio, alto ou baixo, que indica se é época de fartura, de colheita ou não. Mas como o Egito tinha esse volume d'água o ano todo, o Egito não sofria com secas prolongadas, sofria também, mas não tanto quanto Canaã. Então, quando tinha problema de seca em Canaã, que é o atual Israel, na Jordânia atual, o Egito estava numa boa. Eles tinham água, tinham plantação. Por isso que o pessoal saía de Canaã para comprar comida no Egito. Entendeu? Lá não faltava comida. E é para lá que José vai para trabalhar na casa de alguém que era superintendente do faraó e Potifar. É, ele era o general, né? General. Ele era general. Ele tinha Potifar e tinha esposa. E aí, cara, José começou a administrar a casa, começou a administrar os bens, começou a administrar uma série de coisas e ele foi ganhando a confiança de Potifar. Mas ele chegou lá escravo e foi escravo. subindo. Uhum. É, mas ele era um escravo, só que ele era um escravo diferente. Ele era um Entendi. escravo que ele era muito produtivo. Então ele contribuía, ele agregava, ele foi ganhando a confiança. Ele não fazia o combinado, ele fazia mais. Ele fazia muito mais, né? Então ele era aquele cara que foi contratado para fazer um negócio. No final das contas, ele surpreendeu tanto a ponto de ele passar a deixar de fazer só o que ele era pedido e começar a ter liberdade para fazer o que ele achava que era melhor. E o dono já até, ao invés de pedir alguma coisa, falar, José, faz o que você quiser. Exato. Tanta confiança. Muita Total, confiança. total correlação com o mundo de hoje no mundo empresarial, que tipo, quem cresce, vira sócio e vira alguém muito grande dentro de uma Isso. corporação é quem tem essa característica. Exato. Só que aqui onde essa história começa a ficar interessante, cara, porque chega uma hora que você vai ser testado no mundo corporativo, não é? E dependendo da decisão que você tomar, você vai crescer, mas talvez você não cresça para sempre, tá? Porque talvez você tome uma decisão que vai ser boa para você hoje, mas você vai pagar o preço por essa decisão daqui a pouco, se essa decisão for uma decisão que fira algum tipo de princípio. E José ele foi testado. E eu acho que todos nós somos testados várias vezes, talvez todos os dias ou talvez todos os meses nos negócios. Porque o que aconteceu? A mulher de Potifar, ela, assim, tem uma coisa que a gente não citou aqui, que José era um cara muito bonito. Uhum. Isso aqui, inclusive, é dito na Bíblia. Ele é um cara muito bonito. Se eu não me engano, é dito na Bíblia isso daqui, né? É, indiretamente. Indiretamente. Ele é muito bonito. E aí, Potifar, a esposa de Potifar, ela quer pegar José e quer ter relação com ele. Ixi, Maria. Só que José era um cara de princípios. Eu tenho certeza que ele devia ter vontade de fazer alguma coisa com ela. Por quê? Porque ela não era mulher de qualquer um, ela era mulher do general. Então, Era uma mulher- naquela época, Sem problema. cara, devia ser uma mulher bonitona, não sei o que e tal. E então A ele testosterona dele estava em alta. testosterona saindo da alta, adolescência. né, e tal. Ele negou essa mulher, só que ela não estava acostumada a ser negada. E ego ferido ela ficou então. Ego ferido. E mais do que isso, imagina assim, o cara respeitando princípios. Poxa, o cara leal a Potifar. Leal aos próprios princípios. Um cara temente a Deus. Né? Um cara que não feriu o princípio. Só que aí, então isso daqui é o teste que a gente passa o tempo todo. Várias provações na nossa vida. E aí ele passou nesse teste. Só que ela não deixou barato. Porque ela arrancou uma roupa dele. Então aqui vem de novo o que o Rodrigo falou da roupa. Segunda roupa. Vez a roupa aparece. Segunda roupa. Pegou uma roupa dele e aí começou a sair gritando: aqui, ele me atacou. Então imagina pro cara, Nossa, mãe do de céu. novo, assim, esse é o cara mais injustiçado que tem, né? Pensa ele, pô, não fiz nada. Como Eu que você sou vai um cara explicar de- isso? Imagina o cara não fiz nada. Aí os próprios irmãos vão lá e jogam o cara no poço, depois vendem o cara. Aí ele tá lá como escravo. Ele tá no bem bom, agora é escravo. Aí ele pega, ele negou em lealdade ali na Potifar. Aí ele é acusado injustamente e Potifar fala, cara, não posso fazer nada, vou ter que prender esse cara. E como que esse cara se justifica? A mulher gritando com a Não tem roupa, falando, Não ele tem me como. atacou. Ele era um escravo, Não tem como. Já a era. palavra dele contra a dela, né? Então o próprio Potifar pegou e falou, vai ter que prender. E aí ele foi preso, ele foi parar na prisão. E com um detalhe, aliás, dois detalhes importantes. Um ponto importante que a gente esqueceu de mencionar aqui, quando os irmãos o venderam para a caravana de ismaelitas, eles pegaram a túnica dele, molharam num sangue de animal, Isso. entregaram para o pai a túnica toda rasgada e com sangue, e falaram assim, pai, encontramos apenas isso. Algum animal selvagem do deserto atacou seu filho.
Então você imagina a cena de Jacó chorando com a túnica ensanguentada, supostamente com o sangue de José, que não era. Agora, de novo, ele tem uma mulher gritando, chorando com a túnica, com outra túnica dele na mão, acusando do que não viu. Ele deve ter lembrado, porque quando ele foi embora com a caravana, gritando, chorando, um menino adolescente, ele deve ter visto os irmãos rasgando as vestes dele lá atrás e pegando o sangue do animal e espirrando ali. Ele deve ter visto aquela cena. E agora ele vê de novo a mulher com a veste dele na mão, gritando de novo, e ele sabia que não tinha o que fazer. Eu acredito, Tiago, que a Bíblia não diz isso diretamente, é uma dedução minha, que o Potifar sabia que a mulher dele era biscate, porque Sim. ele... Não é a primeira vez que isso sabe por quê? Porque eles não tinham relação, Não né? tinham, exatamente. Sabe por quê? Ele não mandou matar o José. O crime de adultério na legislação egípcia, a gente tem códigos legais egípcios que foram encontrados, e o crime de adultério era punido com a morte. Ele é um corno com O consciente. fato dele mandar José para cadeia e não para matá-lo significava que, por um lado, ele sabia que José era inocente, mas, por outro, ele tinha uma reputação a zelar. Isso. Mas um gancho importante que você Que falou situação, hein? Mas um Situação gancho importante que você complicada. falou dos princípios no mundo corporativo é que, tipo assim, mesmo quando você faz a coisa certa, pode ser que aconteça uma coisa muito errada e muito ruim durante um período de tempo. Sim. Injustiça pode acontecer. Pode ser que você seja leal com o seu emprego, leal com o seu cargo, leal com a corporação, e pode ser que aconteça uma coisa muito ruim por causa de uma outra pessoa. Cara, perfeito. Você falou, ó, vamos levar para o mundo do business. A gente tem uma decisão a tomar. Qual teria sido a decisão lógica a ser tomada na pele de José? Pensando de uma forma lógica. Qual é a melhor decisão a tomar? Dormir com a mulher de Potifar ou não dormir? Não, dormir. Não, dormi. Não dormir, não é? O que poderia ter acontecido aqui? Vamos dizer assim que José não sabia exatamente se ele iria morrer ou não. Aqui, Ok. né? Então, se ele ferisse esse princípio, talvez ninguém ia ficar sabendo. Uhum. E ele ia continuar ali e nada teria acontecido, não é? No mundo dos negócios, o que pode acontecer se você receber uma propina? Às vezes ninguém vai ficar sabendo e você vai ganhar mais dinheiro. O que pode acontecer se às vezes você puxar o tapete de alguém? Às vezes nada vai acontecer, você vai crescer. Às vezes nada vai acontecer, tá? Agora, e se você não dormir com a esposa de Potifar? Cara, pode acontecer isso. Você respeitou o princípio, mas você vai se ferrar agora. Mas lá na frente, a gente vai ver que essa foi a melhor decisão. Uhum. E no mundo dos negócios, a gente não ir pelo atalho pode não parecer a melhor decisão hoje, mas com certeza é a melhor amanhã. Com certeza. Entendeu? Porque vai permitir com que uma série de acontecimentos e a matemática da vida, cara, te ajude a ter uma reputação, a jogar a seu favor e não contra você. Entendeu? Algumas coisas se espalham, então você vai querer ter do seu lado uma pessoa que passou por uma aprovação e negou. Entendeu? Então, isso daqui é aplicável ao nosso mundo dos negócios. E a gente vai ver na história que ele se ferra no curto prazo, mas ele se dá bem no longo. Até mesmo no nosso mundo, tipo, pô, quanta gente, tipo, fala assim, cara, fazer o certo demora mais, mas, tipo assim, o tempo isso. prestigia. É isso. E deixa eu também Respeitar puxar o uma processo. coisa, que no mundo dos negócios você tem pessoas com históricos psicológicos. É muito... É ideal, é politicamente correto, mas nem sempre é real que você consegue desligar a chavinha e dentro da empresa não ser o filho da sua mãe, do seu pai, o com seus traumas. É quase impossível isso. Você só pode mudar de ambiente, mas os traumas vêm com você. Agora, eu falei que Jacó significa aquele que vai atrás do calcanhar do outro, e Yaakov depois virou o enganador, por semântica. José era filho de um enganador. Com quem que ele aprendeu a ser honesto? Essa é uma boa pergunta. Caramba, boa pergunta, nunca tinha hein? pensado Viu? nisso também. E com outro detalhe, eu vou piorar, potencializar essa pergunta. Eu falei que é importante conhecermos a nossa árvore genealógica, porque ela pode contar muito das minhas tendências emocionais. Ele tinha tendência a ser enganador, mas ele teve um princípio que eu apelo para a minha vida e para todo mundo que está assistindo a gente. Aprenda também com os erros daqueles que vieram antes de você, mesmo os seus pais. Estude. Eu tive que fazer isso na minha vida. Eu estudei a vida dos meus pais até para saber o que eu não deveria fazer. Até o mau exemplo pode me dar uma lição. Estude o que o outro está fazendo de errado para você saber como você não deve ser. Aí eu posso agora, eu já tenho ambiente para puxar aquela pergunta que você fez lá dentro.